Passamos imediatamente a palavra ao professor Roque Carrasa. Versará sobre o tema Guerra Fiscal, benefícios concedidos pelos Estados-membros à revelia do CONFAS, consequências para o contribuinte, posição do STF e do STJ. Bom dia a todos. É uma grande honra para mim estar aqui na aprazível cidade de Salvador, a fim de participar desse 4º Congresso Brasileiro de Tributário, que gira em torno do tema Tributação, Novas Diretrizes. Eu agradeço a gentileza do convite para falar-lhes o que faço na pessoa do eminente professor doutor Oscar Mendonça, que ao longo dos anos, vem conduzindo os tributaristas baianos na maior das aventuras humanas, que é a aventura de pensar. Também dirijo uma saudação especial ao mestre de todos nós, professor Paulo de Barros Carvalho, o maior jurista brasileiro da atualidade, professor titular por concurso da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e da Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, além de professor emérito dessas duas universidades. Registro que o professor Paulo não é apenas um jurista, é um pensador, é um filósofo em toda a acepção da palavra, membro da Academia Brasileira de Filosofia, chefe de escola, formador de discípulos, dentre os quais prazerosamente me incluo. E também quero saudar o professor, doutor Humberto Ávila, expoente da nova geração de juristas, com sólida formação cultural, doutor pela Alemanha, com obras publicadas na Alemanha e no Brasil, acaba de lançar um excelente livro sobre o princípio da segurança jurídica, e pessoa dotada de excepcional destreza no manejo da palavra, como todos pudemos confirmar há poucos instantes. O professor Humberto também, nesse particular, honra as tradições retóricas do Rio Grande do Sul. A mim coube a tarefa de falar algo sobre a guerra fiscal em matéria de ICMS. É um tema complexo, que suscita grandes reflexões. Para enfrentá-lo, adotarei o método cartesiano, ou seja, dividirei o assunto dificuldade por dificuldade, no intuito de melhor as resolver à medida em que se forem apresentando. Eu começo dizendo uma obviedade. As normas jurídicas de mais alto grau se encontram, como todos sabemos, na Constituição, que não só cria o Estado, os seus poderes, o modo de adquiri-los e exercitá-los, como elenca e garante os direitos fundamentais das pessoas. Em matéria tributária, a Constituição brasileira, claro, foi extremamente pródiga. Ela contém dezenas de princípios e centenas de regras que disciplinam a ação estatal de exigir tributos. No Brasil, as pessoas políticas, isso já foi enfatizado, enquanto tributam, enquanto criam em abstrato tributos, se veem, por assim dizer, diante do seguinte dilema: ou praticamente reproduzem a Constituição, e ao fazê-lo apenas recriam num grau de concreção maior aquilo que na Constituição já se contém, ou na ânsia de serem originais, acabam resvalando para o campo da inconstitucionalidade. Em suma, a União, os Estados, os municípios e o Distrito Federal, enquanto tributam, encontram no texto constitucional perfeitamente iluminado o caminho que podem validamente percorrer. Mas, afinal, o que a Constituição brasileira fez de tão fundamental em matéria tributária? Basicamente, 4 coisas. Discriminou competências tributárias, ou seja, deu às pessoas políticas a aptidão, a faculdade de criar em abstrato tributos. Classificou os tributos em espécies e subespécies. Traçou
a regra matriz, o arquétipo, a norma padrão de incidência das várias espécies e subespécies tributárias. E, por fim, a Constituição brasileira limitou o exercício das competências tributárias por meio de uma série de princípios constitucionais tributários. Dentro da minha ótica, na Constituição, existem normas mais importantes e normas menos importantes. As normas mais importantes são os princípios constitucionais. As menos importantes são as regras constitucionais. Desobedecer a um princípio constitucional acarreta consequências muito mais graves ao edifício jurídico do que desobedecer a uma regra constitucional. Por quê? Porque os princípios constitucionais são as vigas mestras do edifício jurídico. Já se disse que o direito se ergue num vasto edifício, onde nele tudo está disposto em sábia arquitetura. Pois bem, o operador do direito, contemplando esse vasto edifício, nele imediatamente percebe não só a ordem na aparente complicação, como os seus alicerces e as suas vigas mestras. Com as cautelas que as comparações impõem, esses alicerces, essas vigas mestras, são os princípios constitucionais. Entendo que a analogia é boa, é oportuna, porque, sem dúvida, num edifício tudo tem a sua importância. As portas, as janelas, os luminárias, os alicerces. Mas não é preciso sermos engenheiros para sabermos que muito mais importante do que uma porta é o alicerce. Tanto que, se de um edifício retirarmos uma porta, ele sofrerá um abalo estético, reparável, diga-se de passagem. Mas, se de um edifício subtrairmos os alicerces, ele fatalmente ruirá. Mas em termos mais técnicos, até para que essa não pareça uma aula de engenharia, o que vem a ser um princípio constitucional? Tenho para mim que princípio constitucional é uma regra básica, implícita ou explícita, que por sua grande generalidade ocupa posição de preeminência, posição de destaque no mundo do direito e por isso vincula o entendimento e a boa aplicação, seja dos simples atos normativos, seja dos próprios mandamentos constitucionais. Aí está. Quando um mandamento constitucional tiver pluralidade de sentidos, ele deve ser interpretado e aplicado em consonância com o princípio constitucional que lhe for mais próximo. Os princípios constitucionais são vetores para soluções interpretativas. Não é à toa que na análise de qualquer problema jurídico, por mais trivial que ele seja, ou por mais trivial que ele pareça ser, deve o jurista, o operador do direito, alçar-se ao altiplano dos princípios, a fim de verificar em que sentido, em que direção eles apontam. Nenhuma interpretação será havida por jurídica e, portanto, por boa, se fizer tábula rasa de um princípio constitucional. Alguém poderia me observar, com toda razão, que um princípio constitucional, em última análise, é uma regra. Até concordo, é uma regra básica, como há pouco referi. Uma regra que, por ter um âmbito de validade maior, orienta a interpretação de outras regras, inclusive das regras constitucionais. O princípio exerce, dentro do sistema, uma função axiologicamente mais importante do que a regra, mesmo a regra constitucional. Dentre os princípios que terão projeção e pertinência nessa minha breve exposição, merece destaque o princípio da não cumulatividade do ICMS. O princípio da não cumulatividade do ICMS encontra-se veiculado no artigo 155, parágrafo 2º, incisos 1 e 2 da Constituição Federal. Não quero amassá-los com obviedades, mas peço vênia para recordar, meteoricamente, que, pelo princípio da não cumulatividade, é assegurada
ao contribuinte de ICMS, em cada operação ou prestação, uma dedução correspondente aos créditos obtidos nas operações ou prestações anteriormente realizadas. A quantia a ser desembolsada pelo contribuinte de ICMS é o resultado de uma subtração que tem por minuendo o total devido e por subtraindo o somatório dos créditos advindos das operações ou prestações anteriores tributadas ou tributáveis por meio de ICMS. Era Geraldo Ataliba, não é, de saudosa memória, que dizia: o ICMS tem duas moedas de pagamento, a moeda comum, a moeda de curso forçado, atualmente o real, e os créditos provenientes das operações ou prestações anteriores, tributadas ou tributáveis por meio de ICMS. E acrescentava o pranteado jurista: não é preciso que nas operações ou prestações anteriores o tributo tenha sido efetivamente pago, efetivamente recolhido, basta que tenha sido devido. Há exceções ao princípio da não cumulatividade do ICMS? Há. Onde estão? Na Constituição, e nem poderia ser de outro modo, na medida em que o princípio da não cumulatividade tem sede constitucional, eventuais exceções a esse princípio só poderiam mesmo estar na Constituição. E são duas. Estão apontadas no inciso 2 do parágrafo 2º do artigo 155 da Constituição. A isenção e a não incidência. De fato, a isenção e a não incidência, salvo disposição de lei em contrário, ainda há essa possibilidade, né, das próprias exceções caírem por terra, a isenção e a não incidência, repito, não geram moeda de pagamento do ICMS. Com esse pano de fundo, podemos entrar no assunto central. Como ninguém ignora, a Constituição Federal atribuiu aos Estados-membros e ao Distrito Federal competência privativa para tributar as operações mercantis e as prestações onerosas de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação ocorridos em seus respectivos territórios. Os Estados-membros e o Distrito Federal fazem isso por meio de ICMS, sigla que serve para designar 3 impostos, que são justamente o Imposto sobre Operações Mercantis, o Imposto sobre Prestações Onerosas de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e o Imposto sobre Prestações Onerosas de Serviços de Comunicação. Mas há aí um problema. O ICMS, nas suas 3 configurações, é um imposto de vocação nacional, a exemplo do IVA europeu, Imposto sobre Valor Agregado. Aliás, eu tenho para mim que o IVA, atualmente, com a Comunidade Europeia, é um imposto internacional, né, já que é cobrado nos 22 países que compõem essa confederação. Muito bem. O ICMS, o IVA brasileiro, né, como dizem os estrangeiros que nos visitam, é um imposto regional, o que surpreende os tributaristas franceses, italianos, espanhóis, alemães, que comparecem com frequência aos nossos congressos jurídicos. Tanto que, invariavelmente, perguntam, mas isso não gera litígios entre as províncias, assim eles chamam, os Estados-membros e o Distrito Federal? A resposta técnica, que todos nós estamos em condições de dar, é não, porque a Constituição brasileira estabeleceu que isenções, incentivos ou benefícios fiscais em matéria de ICMS só podem ser concedidos quando aprovados por convênios, por acordos, por tratados internos.
Convênios esses que precisam ser celebrados e ratificados por todas as unidades federadas interessadas, ou seja, por todos os Estados-membros, mais o Distrito Federal. Se uma dessas unidades federadas não comparecer para assinar o convênio, ou, tendo assinado o convênio, não o ratificar, não há falar nem isenção, nem incentivo, nem benefício em matéria de ICMS. Alguns juristas estrangeiros se satisfazem com essa resposta, mas outros, mais experientes, tornam a perguntar: e isso funciona na prática? E aí somos obrigados, por amor à verdade, amicus Platus sed images amica veritas, amigo de Platão, mas mais amigo da verdade, somos obrigados, repito, por amor à verdade, a dizer: lamentavelmente, não. Não por uma série de razões. Ora, porque o Estado que não compareceu à reunião na qual o convênio foi firmado acha que não tem a obrigação de cumpri-lo, e ora, porque grande é a criatividade dos Estados-membros do Distrito Federal. Acabam concedendo benefícios financeiros ou benesses de infraestrutura aos contribuintes locais de ICMS. Concedem créditos presumidos, prazos mais largos para o recolhimento do tributo, outorgam títulos de terrenos para que as indústrias se instalem no território do Estado-membro ou no território do Distrito Federal. Aí, em rigor, não há falar em isenção, nem em incentivo fiscal, nem em benefício fiscal. É uma maneira muito criativa de se contornar a proibição constitucional. E aí está instalada a guerra fiscal. Na guerra fiscal, nós vamos encontrar sempre 4 personagens. O Estado de origem, que concede o benefício fiscal, vamos chamá-lo assim em termos genéricos, sem apoio em convênio, contrariando o disposto no artigo 155, parágrafo 2º, 12G da Constituição Federal. Segundo personagem, o contribuinte, que atua no Estado de origem e que frui do benefício fiscal. E depois vende uma mercadoria para contribuinte localizado em outra unidade federada, ou presta um serviço de transporte transmunicipal ou de comunicação para ser fruído em outra unidade federada. Terceiro personagem, o contribuinte do Estado de destino, que adquire a mercadoria ou frui o serviço e vê essa operação ou essa prestação documentada numa nota fiscal formalmente em ordem, onde estão ali escriturados os créditos de ICMS, e que, como lhe faculta o princípio da não cumulatividade, escritura esses créditos e pretende utilizá-los como moeda de pagamento do tributo. E há um quarto e temido personagem, é o Estado de destino, que, dando-se conta de que houve no Estado de origem um benefício financeiro não previsto em convênio, não autorizado em convênio, não só glosa os créditos de ICMS, como pretende exigir o que não foi pago no Estado de origem. E, para isso, o Estado de destino se estriba no disposto no artigo 8º da Lei Complementar 24 de 1975. Eu não vou amassá-los lendo esse artigo 8º, mas apenas registro que nele justamente está estabelecido que o crédito será anulado se no Estado de origem houve um benefício fiscal desacompanhado de convênio. E está estabelecido mais, que a diferença terá que ser paga no Estado de destino. Ocorre que esse artigo 8º não foi recepcionado pela Constituição de 1988. A Lei Complementar, número 24, data de 1975. A nossa Constituição atual é de 1988.
A Constituição de 88 só estabeleceu, como há pouco referi, 2 exceções ao princípio da não cumulatividade do ICMS, a isenção e a não incidência. Não há essa terceira exceção, o fato de, no estado de origem, os benefícios fiscais terem sido concedidos à revelia de convênio. Também não quero insistir em algo que os colegas sabem, mas a cada nova Constituição, todas as leis, decretos, portarias, atos normativos passam por um verdadeiro teste, o teste da constitucionalidade. Os atos normativos que rimam com a nova Constituição são aprovados, são recepcionados. Os demais são postos em oblívio, não passam pelo teste, pelo fenômeno da recepção, que foi o que aconteceu com o sempre invocado artigo 8º da Lei Complementar 2475. Bem, o Supremo Tribunal Federal, recentemente, como aliás todos previam, decidiu que as isenções, incentivos, benefícios fiscais e equivalentes concedidos de maneira unilateral pelos Estados-membros e pelo Distrito Federal, ou seja, sem apoio em convênio, são inconstitucionais. Essa foi a decisão do Supremo Tribunal Federal. A pergunta que fica: e os contribuintes que confiaram no sistema agora estão ao desabrigo? O contribuinte do estado de origem, que não tinha por que fazer o teste da constitucionalidade dos atos normativos que eram expendidos pelas autoridades competentes e que lhes acenavam com vantagens fiscais. Os contribuintes do estado de destino, que não tem nada a ver com o benefício fiscal, que simplesmente compraram alhures, uma mercadoria, ou fruíram de um serviço que começou a ser prestado em outra unidade federada, mas que absolutamente não foram alcançados pela vantagem tributária. Esses ficam agora ao desabrigo, a ver navios? Eu penso que não, por uma questão de segurança jurídica. A segurança jurídica é a própria essência da Constituição. Tanto que o professor Paulo de Barros Carvalho sempre frisa que é melhor falar em princípio, é melhor falar em sobreprincípio da segurança jurídica do que simplesmente em princípio da segurança jurídica. A segurança jurídica, por assim dizer, se hospeda nas dobras do Estado democrático do direito e visa dar às pessoas o que se convencionou chamar de garantia do passado. E é aqui que entra a questão do tempo no direito. E eu até abro um rápido parênteses, para observar que o tempo no direito não se confunde com o tempo natural. O tempo natural é presidido pela casualidade material. O tempo natural flui do passado para o presente e desse para o futuro. O tempo material pode ser medido pelos padrões terrestres, mas não pode ser parado, não pode ser acelerado, não pode ser revertido. Esse tempo é dirigido pelo deus Cronos, Saturno, para os romanos. O tempo jurídico, esse é dirigido, é presidido pelo homem, que elabora as normas jurídicas. E por meio das normas jurídicas, o homem consegue reverter o tempo jurídico, quando, por exemplo, deixa de considerar ilícito um fato que até então contrariava os ditames jurídicos. O tempo no direito pode ser parado quando as normas jurídicas, por exemplo, suspendem a exigibilidade do crédito tributário ou a fluência do lapso prescricional tributário. E o tempo jurídico pode ser acelerado na chamada substituição tributária para frente, em que se tributa hoje um fato futuro, que não é sequer um fato, porque ainda não aconteceu e talvez nem venha a acontecer. Há, porém, um limite para isso.
não se pode atropelar nem a coisa julgada, nem um ato jurídico perfeito, nem o direito adquirido. Como, aliás, sinaliza o artigo 5º, 36 da Constituição Federal. Isso tudo leva à irretroatividade do direito, a irretroatividade da lei, a irretroatividade do ato administrativo, a irretroatividade, em alguns casos, da própria decisão judicial. Irretroatividade da lei. Esse assunto é mais conhecido. A segurança jurídica, em sua dupla manifestação, certeza do direito e proibição do arbítrio, exige que as leis sempre disponham para o futuro. Não lhes é dado, pelo menos essa é a regra geral, abarcar o passado, referir-se a situações pretéritas, a situações já consumadas. É isso que dá estabilidade às relações intersubjetivas, às relações entre pessoas. Aliás, eu tenho advogado a tese de que o princípio da legalidade já traz implícita a vedação à retroatividade. Quando dizemos, ninguém pode ser obrigado a pagar um tributo que não tenha sido criado por meio de lei, implicitamente estamos a proclamar, ninguém pode ser obrigado a pagar um tributo que não tenha sido criado por lei, e lei irretroativa, lei que projetará efeitos apenas para o futuro. Em se tratando de leis que criam ou aumentam tributos, essa regra é absoluta, não admite exceções. Leis que criam, leis que aumentam tributos, leis que de algum modo vêm em detrimento do contribuinte, só podem produzir efeitos futuros. Agora, por razões ideológicas que o nosso direito encampou, admite-se que algumas leis, no nosso caso tributárias, retroagem. São as leis tributárias benéficas. Estas, de fato, podem retroagir. Será que essas não devem retroagir? Será que você não está enganado, Roque? Penso que não. Podem retroagir, retroagirão ou não, de acordo com o que nelas próprias vier estabelecido. Ah, mas as leis penais benéficas sempre retroagem? Sim, mas isso por força do que estabelece o artigo 5º 40 da Constituição. A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Logo, a contrário senso, a lei penal retroagirá sempre que beneficiar o réu. À míngua, à falta de disposição constitucional semelhante, aplicável às leis tributárias benéficas, estas somente retroagirão se contiverem cláusula expressa de retroação. Do contrário, seguirão a regra geral, a regra da irretroatividade. Irretroatividade do ato administrativo. Sempre que o Estado, ao editar um ato administrativo, muda uma situação pré-constituída, prejudicando, colhendo de surpresa os administrados, os efeitos dessa mudança só podem se fazer sentir para o futuro. O que, aliás, já está sinalizado no artigo 146 do Código Tributário Nacional. Vejam a genialidade de Rubens Gomes de Souza, o autor do anteprojeto, que afinal se converteu no atual Código Tributário Nacional. Na década de 50, quando apresentou o seu anteprojeto, ele intuiu algo que está na ordem do dia em pleno século XXI, a irretroatividade, em alguns casos, dos atos administrativos que colhem de surpresa os administrados. E, por fim, é aqui que eu queria chegar, irretroatividade, em alguns casos, das decisões judiciais. Alguém poderia me observar, com toda razão, que as decisões judiciais sempre se voltam para o passado, para situações consumadas. Então, como se falar em irretroatividade das decisões judiciais? Quando a decisão judicial causa comoção, provoca insegurança, frustra justas expectativas dos jurisdicionados. Vamos admitir que anos a fio o Poder Judiciário decidia uma determinada questão de uma certa maneira, tanto que já se falava em mansa, pacífica, constante jurisprudência. De repente, há uma guinada
nos tribunais superiores, no Supremo Tribunal Federal. Isso colhe de surpresa os jurisdicionados. Eles, afinal, confiavam que, se conduzindo de uma determinada maneira, teriam determinados resultados. E agora, a alta corte volta sobre os próprios passos. O que fazer? Me parece que, nesse caso, é imprescindível realmente estabelecer modulação de efeitos. Estabelecer que aquela decisão que prejudica os cidadãos, não estou falando em prejuízo do Estado, como há pouco referiu o eminente professor Humberto Ávila, há de haver uma modulação. Esses efeitos se farão sentir daqui para frente, ou até um diferimento. Esses efeitos se farão sentir a partir de 2014, quando o Brasil tiver vencido, espero, a Copa do Mundo. Ou mesmo que não vencer, mais uma razão para que esses efeitos só se façam sentir a partir de 2014. Isso está previsto até em lei, não é? Que de algum modo venha um encontro do princípio da segurança jurídica. É a Lei 9.868, de 1999, que, em seu artigo 27, permite que o Supremo Tribunal Federal, pelo voto de 2/3 de seus membros, module ou defira os efeitos de suas decisões quando houver relevante situação de segurança jurídica ou relevante interesse nacional. É aqui que eu quero me demorar um pouco, na última parte da minha exposição. Vamos voltar à situação há pouco referida. O contribuinte vai para uma unidade federada que lhe acena com vantagens. Vantagens estampadas em lei, lei de ICMS. Vantagens reiteradas pelo governador do Estado, pelo secretário da Fazenda. O contribuinte, empresário, na busca legítima do lucro, dos ganhos, ele deixa, por exemplo, o Estado de São Paulo para instalar-se no Estado da Bahia. Terá que transferir equipamentos, terá que se desfazer de imóveis, terá que adquirir outros imóveis, terá que conquistar um novo mercado, uma nova praça. Mas, empresarialmente, ele está consciente de que isso lhe trará vantagens, vantagens legítimas, vantagens que ele não tem como duvidar sejam jurídicas, sejam verdadeiras. Ele, que não é formado em direito, não tem por que fazer o controle da constitucionalidade, por exemplo, das leis da Bahia. Não tem por que duvidar dos decretos do seu governador, ou das instruções, ou dos comunicados do secretário da Fazenda local. E durante muitos anos, ele se vale desses benefícios, dessas vantagens, que nem sempre são, como eu disse, isenções, que nem sempre são benefícios fiscais, que nem sempre são incentivos fiscais. Podem ser benefícios financeiros, uma linha de crédito, um crédito presumido, o financiamento do valor a pagar, imóveis que lhe são doados. Um belo dia, como o mundo jurídico, mas não o mundo empresarial previa, o Supremo Tribunal Federal declara: esses incentivos são inconstitucionais. Até aí, tudo bem. Mas e como fica o contribuinte que confiou? Ele terá que suportar os efeitos de algo a que ele não deu causa. O Estado o chamou, vamos até admitir, indevidamente. E agora o Estado vai reaver o tributo que deveria ter cobrado, mas não cobrou? Isso não me parece juridicamente possível. Atenta contra o princípio do non venire contra factum próprio. Atenta contra o princípio da segurança jurídica, com os seus consequitários, o princípio da confiança, o princípio da boa-fé. Nesse caso, me parece imprescindível estabelecer que esses efeitos só poderão se fazer sentir para o futuro, ou que até serão
diferidos, né? Daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, vai depender do que o Supremo Tribunal Federal estabelecer. Ah, mas o Supremo já se manifestou. Já se manifestou sobre o que lhe foi perguntado. Não é isso, professor Humberto? Perguntaram ao Supremo, né, da maneira mais técnica, da maneira adequada, são legítimos os benefícios em matéria de ICMS concedidos por meio de convênio desamparado são legítimos os benefícios de ICMS concedidos sem convênio, né? Portanto, ao arrepio do disposto no artigo 155, parágrafo 2º, 12G da Constituição, a resposta, a unanimidade, foi não, não são legítimos. Ora, a jurisdição, todos nós aprendemos no primeiro ano da faculdade, é inicialmente inerte, né? Até para que o julgador tenha preservado a sua imparcialidade. Algo mais deveria ter sido perguntado. E como ficam os contribuintes do estado de origem que se valeram dos benefícios fiscais? E como ficam os contribuintes do estado de destino, que nem se valeram desses benefícios fiscais, que, pelo contrário, adquiriram mercadorias, receberam as mercadorias e tiveram registrada a operação em documentos formalmente lídimos. Terão que sofrer as consequências dessa decisão? Se a pergunta tivesse sido feita, eu tenho certeza que o Supremo Tribunal Federal teria estabelecido, não, em homenagem a um princípio maior, ao princípio da segurança jurídica, esses contribuintes do estado de origem e do estado de destino terão um tempo para se adaptarem, em última análise, ao que foi decidido, em compasso com a Constituição. Então, a pergunta foi mal formulada. Eu me lembro de ter ouvido uma exposição do professor Humberto Ávila, lá em Belo Horizonte. E o professor Humberto, como testemunhamos há instantes, né, tem muita verve, sabe contar causos, né, outra tradição gaúcha. Ele refere a situação, me corrija se a memória estiver me traindo, de 2 fiéis, né, muito religiosos, que resolviam perguntar ao padre da paróquia, né, sobre os fatos mais comuns, os fatos da vida. E como agora fala-se muito dos malefícios do fumo, eles resolvem consultar, ambos, um de cada vez, o sacerdote da paróquia. O primeiro, mais incisivo, né, e portanto menos esperto, vai ao padre e lhe pergunta a queima-roupa: padre, eu posso fumar? Não, meu filho, o fumo faz mal à saúde. O outro, mais ladino, não é? Ele perguntou de uma forma mais jeitosa, digamos assim: padre, depois de fumar, eu posso rezar? Pode, meu filho, até convém que você faça isso. Então, veja, bem colocada a pergunta, a resposta haverá de agradar a quem a formulou. Cabia, não é? E ainda há tempo para isso, indagar do Supremo Tribunal Federal se, depois de fumar, é possível rezar. Se, tendo fruído, com base na confiança, durante tantos anos, de benefícios, incentivos concedidos sem apoio em convênio, o contribuinte que de boa fé concordou com esses benefícios, tem agora que restituir o que deixou de pagar, e pior, com juros e com correção monetária. Eu acho que se a pergunta for formulada dessa maneira, dessa forma, a resposta só poderá ser negativa. E se o Supremo se omitir? Eu acho que ainda há espaço para que o CONFAS module esses efeitos, se houver a concordância, claro, de todas as unidades federadas. Eu até admito que, nos termos da Constituição, ao CONFAS é dado apenas autorizar a concessão ou a revogação de isenções, incentivos ou benefícios fiscais em matéria de ICMS. Mas numa interpretação
muito a propósito. E há pouco eu dizia que os princípios são vetores para soluções interpretativas. A segurança jurídica abre espaço. Aqui, as unidades federadas, em homenagem à federação, se concertem, se associem e estabeleçam aquilo que eu tenho esperança o Poder Judiciário fará. Se não fizer, ainda caberá ao CONFAS modular os efeitos desta corretíssima decisão do Supremo para que fique preservada a boa-fé, a confiança, a segurança dos contribuintes de ICMS e para que as unidades federadas também não se vejam prejudicadas. Essas, enfim, as ideias que eu submeto à dota apreciação dos colegas. Renovando as minhas felicitações aos organizadores desse magnífico 4º Congresso Brasileiro de Direito Tributário, agradeço a todos a gentileza de me terem ouvido. Obrigado. Os nossos agradecimentos ao professor Roque Carrasa pela sua esclarecedora e didática palestra.